Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso 101º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, do versículo 15 ao 17. Diz assim: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu estava refletindo hoje sobre uma coisa muito interessante, que na verdade foi um vídeo que sempre que aparece para mim eu dou muita risada. É um vídeo muito legal, muito engraçado. Na verdade não é legal, mas é engraçado. É um vídeo de 3 camaradas que estão dentro do carro e eles estão filmando, um deles está filmando eles dando risada e tal, esperando o quarto amigo que está saindo da garagem. E esse amigo, ele não sei o que passou na cabeça dele, mas ou se tinha alguma coisa no chão, a gente não consegue ver, mas ele dá um pulo. A porta da garagem está fechando, mas ele pula muito antes, ele pula errado, ele pula esquisito e dá uma cabeçada na porta da garagem. E dá pra ver que amassa a porta da garagem. E os amigos, lógico, que tá dentro do carro. Os caras começam a rir sem parar. E rir mais ainda porque o outro pergunta: Você tá filmando? Ele: Tô filmando, você conseguiu pegar? Você conseguiu? Consegui. E eu mando pros meus amigos sempre esse vídeo, porque é muito engraçado. Mas o fato é que sempre tem alguém. Quando a gente tem amigos e a gente tem aquela galera que a gente se junta, sempre tem personalidades diferentes e sempre tem o que é o estabanado, o que faz coisa errada e todo mundo ri, né? Sempre tem o bobalhão, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu percebo que existe um padrão nas pessoas, existe um padrão no mundo, existe um padrão de como nós, seres humanos, agimos e reagimos. Hoje a psicologia consegue separar muito disso. Se você for olhar estudos mais profundos sobre psicologia, sobre psiquiatria, psicologia, esses estudos da mente, filosofia, estudos que estudam o pensamento e o comportamento humano, você vai perceber que hoje já tem categorias, hoje já consegue se categorizar cada um. Tanto é que existem testes de Harvard, por exemplo, que você faz esses testes com perguntas totalmente aleatórias, mas que te trazem resultados. Resultados de comportamento, como você reage internamente, como você reage externamente. Já é possível rastrear até mesmo doenças comportamentais, doenças psicossomáticas, doenças que são doenças da mente. Tudo por questão de sintomas, ações e reações. E o que eu quero dizer com isso, com o texto, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu aqui? É que eu consigo visualizar, eu consigo entender e enxergar pessoas depois de 19, quase 20 anos tratando com pessoas, lidando com pessoas. Eu tenho certeza hoje que existem comportamentos que se repetem, existem comportamentos que são semelhantes, existem pessoas que realmente se enquadram em situações. Por exemplo, existem pessoas que andam ao longo da sua vida completamente perdidas. Elas sentem falta de algo, elas não sabem o que é, mas elas buscam em todos os cantos. Essas pessoas, elas pulam de religião em religião, elas pulam de filosofia em filosofia, elas saltam de um lugar para outro, elas estão completamente perdidas. Elas fazem as coisas meio que como por impulso ou levado por um sentimento de comunidade, um sentimento de pertencimento, e elas vão fazendo coisas. É a pura ignorância ali, é realmente não a ignorância da falta de inteligência, mas é a ignorância da falta de conhecimento. É a falta de conhecer a verdadeira presença, conhecer o verdadeiro Deus. Elas buscam e tateiam como cegos, como diz a palavra, cegos que tateiam procurando algo. E eu vejo pessoas, por exemplo, que sofrem, e sofrem muito. E pelo seu sofrimento, elas acreditam que não existe nada, que o inferno é aqui, e que não existe Deus, não existe essa coisa de espiritual e etc. Existem aquelas pessoas que
E o primeiro tipo de pessoa a gente pode chamar dos espiritualistas, os que buscam sempre a espiritualidade. Buscam algo espiritual, buscam algo além dessa vida. Buscam algo a mais. Sabem que existe algo a mais, mas não sabem o que. E aí procuram em qualquer lugar. O segundo grupo de pessoas é o que sofre tanto nessa vida, que realmente passa a acreditar que não existe nada pior ou melhor do que isso. O melhor que a gente pode conseguir aqui é aqui e acabou. E aí aqueles que não acreditam em nada espiritual. Tem os espiritualistas, talvez, espirituais demais. Tem aqueles que não são espirituais de nada, são céticos, completamente céticos a respeito de qualquer tipo de fé. Tem aqueles que sabem o que é errado. Tem um senso de moral muito forte, sabe o que é errado e gosta do que é errado. Esses realmente gostam da maldade. Não importa. Entenda isso. Quem viveu no sofrimento e reproduz sofrimento é de se esperar. Mas existem pessoas que não cresceram no sofrimento, mas entregam sofrimento. E esse é o maior problema. Esses são os piores. Porque não vieram de um ambiente hostil, mas reproduzem hostilidade. E esse é o tipo pesado de gente, é o tipo de gente que gosta da maldade. É o tipo de gente que sente prazer na maldade, se sente bem fazendo o mal. E isso não é só cometer crimes, mas até fazer mal a pessoas que supostamente são amadas. E aí a gente tem os diagnósticos de narcisismo, nós temos os diagnósticos de pessoas que realmente fazem mal para outras pessoas. E elas se sentem bem com isso. E tem pessoas que cometem crimes mesmo, tem pessoas que querem o mal do outro e cooperam e fazem por onde ferir, machucar, seja em palavras, seja em ações, seja em atitudes. É a gente ruim mesmo. Tem gente que é ruim do coração. Certo? E o outro tipo de pessoa é aquela pessoa que realmente não gosta de coisas más, não é maldosa, não é maldoso, são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, mas que ainda assim cometem coisas erradas, mas na sua ignorância. Mas, porque algo acontece em sua trajetória e a sua bondade sobe a cabeça, eu posso dizer assim, seus atos de justiça se tornam seu estandarte para a vida, elas se enxergam maiores do que as outras. E aí essas pessoas se tornam arrogantes. Então a gente tem aquele que está completamente perdido, que aceita tudo. A gente tem aquele que está completamente perdido também, mas não aceita nada. A gente tem aquele que sabe que é errado, mas quer. E a gente tem aquele que faz coisas boas, mas acha que é superior. Os 4 tipos de pessoas estão totalmente perdidos. Todos eles. Eu vou citar só 4, lógico, temos muito mais que a gente poderia falar, mas a gente não tem tempo para falar num vídeo só de 10 minutos. Mas o que eu quero dizer aqui é que a palavra de Deus nos aconselha a não amar o que está no mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então está fazendo uma separação muito clara aqui daqueles que estão perdidos e daqueles que não estão perdidos, mas querem e escolhem aquele caminho. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida. Tem gente que vive pelos seus desejos carnais, pelo que a carne deseja. E aí a gente tem de tudo. Tem gente que faz bem para elas viver e experimentar de tudo. E você vai ver pessoas que realmente experimentam de tudo hoje. E quando a gente fala de tudo, é de tudo mesmo. De moralidade sexual, até com animais, e de consumo de entorpecentes, consumos de coisas para trazer um negócio. Elas vão 100% na direção do que é para sentir algo, porque estava sentindo vontade, foi lá e fez, e está fazendo, e está seguindo os desejos carnais, os desejos da carne. A gente tem pessoas que estão sempre desejando, mas não fazem. Mas sempre estão ali
buscando algo a olhar e são roubados pelos olhos. Os olhos tá sempre desejando algo, tá sempre vendo algo para se desejar, mesmo que não tenha coragem de alcançar, mesmo que não tenha coragem de fazer, mas está sempre ali com um negócio dentro de si que não se cumpre nunca. E nós temos a arrogância da vida, que são os arrogantes. Seja aquele que gosta do que é mal e faz, e ele é tão mal ao ponto de você dizer isso é mal, ele dizer não fala comigo, porque senão você vai sofrer também. E esse é o arrogante no sentido de gostar do mal e praticá-lo, e você não tem nada a ver com isso. E a gente tem o arrogante da vida, que é o lado bom, ele tem a bondade. Mas a palavra de Deus diz que até os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Então, a gente tem essa escala de pessoas que é o que está perdido, é o que está sofrendo, é o que está fazendo maldade, é o que está fazendo bondade, mas todos eles estão perdidos. Todos nós, estamos perdidos. A diferença é que existe um chamado, existe um amor que supera tudo, existe um chamado e uma salvação e um Salvador. E aqui ele vai falando que o mundo e seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo vai passar, meu amigo. Esse mundo vai acabar. Não vai acabar como a gente imagina, mas vai acabar como a Bíblia descreve. E a palavra de Deus é muito clara com relação ao fim dos tempos e como serão as coisas que vão acontecer. Por mais que exista toda uma escatologia do tempo, eu consigo enxergar claramente as coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Claramente. Num contexto macro. Mas o chamado de Deus e a paciência de Deus por nós é maravilhosa. A palavra de Deus diz que ele não tarda, ele não falha. Mas ele não veio ainda cumprir com tudo que ele disse, porque ele deseja que todos alcancem o conhecimento da verdade. E quando eu estou falando dessas 4 grupos de pessoas, estou falando das pessoas que estão fora da igreja, fora da fé, e ainda não alcançaram realmente Jesus. Jesus pode mudar todos esses tipos de pessoas? Pode e vai, se elas abrirem os corações. Se eles realmente saírem do lugar onde eles estão, se eles realmente derem um passo em direção à cruz, derem um passo em direção ao arrependimento, derem um passo em direção ao verdadeiro amor, aquele que morreu por nós, para pagar os nossos pecados, para nos fazer livre. O caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo Senhor. Esse é o verdadeiro e não há outro. Mas dentro da espiritualidade, dentro da igreja, dentro do contexto igreja, nós também temos vários tipos de pessoas. E eu consigo ver alguns tipos de pessoas dentro da igreja. A gente tem dentro da igreja aqueles que só estão lá pelo mover, pelo negócio estranho, pelo negócio misterioso. Eles não querem saber de Deus. Eles querem saber do negócio que acontece, do místico, da parte esotérica da coisa. Eles estão lá para isso, por isso. Tanto é que eles buscam igrejas que têm o poder, buscam lugares que têm a manifestação. Se não tiver alguém rodando, se não tiver alguém estendendo a mão ali no meio, se não tiver as profecias, se não tiver toda aquela parada, se não tiver todo aquele mover, essa igreja não é para mim. Temos as pessoas que não querem envolvimento com nada, só querem se sentir bem. E aí a gente tem gente dentro da igreja que está procurando o tchan, e tem gente dentro da igreja que está procurando ficar ali, de longe, às margens, porque só quer receber e ir embora. A gente tem aquelas pessoas que tentam muito, tentam demais, estão sempre tentando, sempre tropeçando, mas estão sempre tentando, sempre desesperados e sofrem muito, se julgam demais. São aqueles que realmente são alvos da opressão, são alvos de ataques espirituais, são alvos de algemas
físicas, psicológicas, traumas, são realmente vítimas do que a vida trouxe, porque de alguma maneira eles são tão capacitados, eles carregam tantos dons, tantas coisas poderosas em Deus, que o inimigo não para e não cessa o ataque, justamente para que eles não consigam romper com aquilo que os rodeia, lá como diz em Hebreus, capítulo de número 12, eles não conseguem romper com o pecado que rodeia eles estão sempre presos, mas eles estão sempre lá. E a gente tem aqueles que são realmente aqueles que conseguem romper com essas barreiras do pecado, aqueles que realmente trilham e realmente vão crescendo e vão realizando coisas poderosas em Deus, e aí eles se tornam verdadeiros valentes, verdadeiros guerreiros no reino. E eu não estou falando dos famosos, eu estou falando daqueles que realmente as portas do inferno não prevalecem contra eles, eles são imbatíveis. São pessoas de fé inabalável. São pessoas que, onde elas passam, elas mudam o ambiente. São pessoas que realmente carregam a presença de Deus de tal maneira que quando elas abrem suas bocas, palavras de poder saem de lá. Você consegue perceber a mudança de ambiente quando elas chegam. E tem muitos outros mais, mas eu quero focar nesses aí. Eu estou te dando esses exemplos justamente para que você consiga... Faz um exercício em casa, pega um papel, anota os tipos de pessoas que a gente citou nesse vídeo e tenta colocar onde você está e onde você se encontra, seja nos seus pensamentos, porque às vezes na parte interna de você se enquadra no que está perdido, no que está buscando o espiritual, mas não sabe como. Talvez dentro de você, no seu espírito, na sua alma, você já nem crê mais. Você está na igreja, mas não crê. Você é incrédulo, você é cético, você não crê nos milagres, você não crê na pregação, você não crê na profecia. Você é um ateu disfarçado de crente. Talvez dentro de você está ferido, você está cheio de trauma. Talvez você está realmente tentando, mas ainda tem coisas para você resolver dentro de você. Você precisa de ajuda, você precisa de auxílio, você precisa de conselho. Sabe, escreve no papel os exemplos, são 4 exemplos para cada. 4 exemplos de pessoas que estão lá fora e 4 exemplos de pessoas que estão aqui dentro. E de alguma forma eu consigo ver que existem cristãos. Os que estão lá fora, fato é, os que estão lá fora estão perdidos. E a gente precisa trazer essas pessoas, a gente precisa pregar o evangelho e o amor. Mas dentro da igreja eu consigo ver também vários padrões. E talvez os 4 padrões que nós citamos. O espiritual demais. Ele está procurando tudo que é místico, tudo que é espiritual. Mas está perdido. Tem aquele que não crê em nada. Que é aquele que está realmente ferido. Foi ferido na vida. Foi ferido e realmente ele não acredita em nada. E tem gente ferida dentro da igreja. Tem aquele que pratica maldade. Tem gente que está dentro da igreja e está praticando mal, sabe que é mal, mas está fazendo. Jesus vai dizer que tem filho de Deus praticando as obras do diabo. E vai ser cortado e lançado fora. Tem galho enxertado na videira, mas não está dando fruto. E tem aquele que acha que é bom e começa a ficar arrogante. Tem gente dentro da igreja que acha que já fez o suficiente, que sua conta bancária com Deus tá cheia. E é arrogante na questão de ensino, é arrogante na questão de ouvir, é arrogante. E dentro da igreja a gente tem essas pessoas com essas atitudes. Que aí a gente tem aquele que tá lá, mas só quer o mover. E se não tem o mover, ele quer ir para outra igreja, porque não tem o poder. A gente tem aquele que não quer se envolver com nada, quer ficar à margem, não quer nem saber, não quer nem cumprimentar muitas pessoas para as pessoas não saberem seu nome. É o crente John Doe, é o crente espião, ele tá ali, mas ele não tá. Você me viu? É o crente ninja. Você me viu, mas não me viu mais. Correu da igreja, não quer envolvimento nenhum. Aí você tem aquele que
Tá algemado ainda. Tá vacilando ainda, mas tá lá. E você tem aquele que realmente rompeu com as cadeias e tá fluindo. Mas nesses 8 modelos que eu te passei, eu não quero me estender aqui, mas eu quero que você entenda isso. Presta atenção, talvez você esteja lá em cima e rompeu as cadeias, mas está se tornando arrogante. Talvez você rompeu as cadeias, está lá em cima, está fazendo coisas extraordinárias, mas a fé já não está rompendo mais. Está fazendo por osmose, está fazendo por prática, está fazendo porque se tornou bom naquilo que faz, está fazendo no automático. Talvez está fazendo tudo isso, mas está perdido. Se perdeu no processo, se perdeu nas teologias. São tantos exemplos. E se você colocar os 4 lado a lado ali, você pode fazer uma conexão entre eles, onde você está e onde você está. E você pode fazer um paralelo. Essa é a reflexão de hoje. O mundo e seus maus desejos passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pense nisso, reflita nisso. Porque você pode estar na presença de Deus e seu coração pode não estar lá. Você pode estar lá fora e o seu coração estar mais próximo de Deus do que muita gente. Mas ainda te falta algo. Porque não adianta estar lá fora, fazer coisas boas, mas não ter Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há nenhum outro. Não há nenhum outro debaixo do céu. Não há nenhum outro nome ao qual devemos ser salvos. Ao nome de Jesus. Só Jesus salva. Então não adianta ficar fazendo bondade lá fora, achando que está tudo bem. Enfim, eu já falei demais. Reflita sobre isso. 1 João 2, 15 a 17. 4 exemplos de cada lado. Analisa a sua vida. E naquilo que você está errando, peça perdão. Porque Ele vai te perdoar. Se arrependa realmente do que você está fazendo. Ele vai te perdoar. Ele vai limpar seu coração. Ele vai sarar as feridas. Ele é Deus de perto e não de longe. Deus abençoe sua vida e até amanhã.